Bom dia a todos da plateia. O meu tema é um tema bastante específico e eu já pude perceber que a plateia é bastante heterogênea, então eu vou tentar falar de uma forma mesclada termos técnicos, termos mais simples, para que todo mundo possa se beneficiar, apesar desse tema ser um pouco árido para quem não lida muito com esses pacientes. Vamos começar então? Bom, a fibrose cística é uma doença genética, então ela não é uma doença infecto-contagiosa, não é transmissível dessa forma. É uma doença genética hereditária, autossômica recessiva e é a doença mais letal da raça branca. No Brasil, por conta da miscigenação, a gente encontra a fibrose cística em pacientes de várias etnias, mas o mais comum é na raça branca, haja visto que na Europa é onde tem o maior número de pacientes com fibrose cística por conta da raça caucasiana. Depois nos Estados Unidos e no restante do planeta é distribuído de uma forma mais uniforme. Bom, ela é uma doença, então, genética, onde já foram descritas mais de 1.400 mutações e acontece uma mutação, ou seja, uma alteração no gene chamado CFTR, que é um gene que produz uma proteína situada na membrana das células e que regula a entrada e saída de sódio e cloro. Então, mais de 1.400 mutações já foram identificadas, mais de 1.400 alterações nesse gene. Então, para vocês terem uma noção da complexidade até de você imaginar o que esperar desse paciente e do diagnóstico. A mutação delta F508 é a mais comum na Europa. Aqui no Brasil, agora que a gente está tendo algumas pesquisas, fazendo esse levantamento genético, e a gente não tem encontrado esse mesmo resultado nos países europeus. Tem bastante delta F508, mas geralmente de forma heterozigota, ou seja, só em um cromossomo, um outro tipo de mutação. Essa alteração dessa proteína situada na membrana das células, ela ocorre somente nas células das glândulas exócrinas, que vão estar situadas no trato respiratório, pâncreas, glândulas salivares, sudoríparas, intestino e trato reprodutor. Então, todos esses sistemas nós vamos encontrar alteração. Alguns pacientes em todos os sistemas, alguns pacientes em apenas um sistema, algumas formas mais graves, outras formas menos graves, dependendo do tipo de mutação que esse paciente tem. Bom, a incidência da doença, como eu falei, na Europa e nos países onde tem mais raça caucasiana, a incidência é muito mais alta. Lá, em torno de 1 para cada 2.000 nascidos vivos. Aqui no Brasil, esses nossos dados são mais recentes. A gente começou a ter esses dados de incidência e prevalência depois que foi criado o Grupo Brasileiro de Estudos em Fibrose Cística, e é onde está sendo feito um registro desses pacientes. Então, o que foi encontrado até então? Que no Rio Grande do Sul, a incidência é muito parecida com a da Europa, por conta de ter muito caucasiano. Então, é 1 para cada 2.000. Nos outros estados, onde já tem mais miscigenação, o que tem sido encontrado é 1 para 9.000 nascidos vivos. Bom, como eu já falei, a alteração é naquela proteína na célula, vai haver um desbalanço na entrada do sódio e cloro e vai deixar essas secreções dessas glândulas exócrinas muito desidratadas. Então, a gente vai encontrar um muco bastante espesso, principalmente na via respiratória. Esse muco muito espesso é que provoca as obstruções brônquicas e toda outra deterioração pulmonar. Também os ductos vão estar obstruídos por conta de muco espesso no pâncreas, intestino e no aparelho reprodutor, principalmente dos homens. Então, esse aqui é um resumo da fisiopatogenia. Então, o que acontece? É uma mutação
no gene da fibrose cística, levando aquele defeito do transporte na membrana celular. Vai ocorrer uma diminuição de secreção de fluidos, um aumento de concentração de macromoléculas, secreção espessa, entupindo os túbulos do pulmão, do pâncreas, dos intestinos, do fígado e dos testículos. Então, todos esses órgãos vão estar comprometidos. Então, no pulmão, o muco fica extremamente espesso. Esse muco ele vai ficando espesso à medida que a doença vai progredindo. Ele chega a ficar parecido com uma cola tenaz, viscoso, grudento, e entope os brônquios, levando à insuficiência respiratória. No pâncreas também fica um muco espesso, mas no pulmão é quando a gente consegue ver melhor. Bom, a forma clássica da doença, ela se manifesta mais com doença pulmonar e com insuficiência pancreática e o suor salgado, que é o suor hipertônico. Bom, a intensidade dessa doença, então, ela é progressiva. O paciente nasce com esses órgãos e essas estruturas ainda normais. Eles nascem com alteração da membrana celular, mas os órgãos e os sistemas ainda não foram obstruídos. À medida que ele vai crescendo, os sintomas vão aparecendo. Às vezes, começa com sintoma nos bebezinhos, nos primeiros meses. A maioria começa depois. E aí começa a vir todas essas alterações, pneumonias de repetição, secreção espessa, insuficiência pancreática, que são as manifestações clínicas que, como eu já falei, são variáveis, dependendo do tipo da mutação. O acometimento do trato respiratório é o que provoca mais deterioração no paciente, e é o que se associa com maior morbidade e mortalidade também. Por isso que acaba caindo na nossa praia dos pneumopediatra. Essas manifestações clínicas que eu coloquei aqui são as mais comuns. Então, todos os tratos que eu falei vão estar acometidos. E todas as vezes que a gente tiver com um paciente que apresente algum desses sinais ou sintomas, a fibrose cística entra como diagnóstico diferencial. Então, não podemos esquecer da fibrose, apesar de vocês terem visto que a incidência não é muito alta. Então, sinusopatia crônica, então aquelas sinusites crônicas ou de repetição, pólipos nasais, infecções brônquicas por bactérias não habituais num paciente saudável, a doença dentro do brônquio, provocando tosse, chiado, alterações no raio-x, evidências de doença obstrutiva, bacteamento digital, iliomeconial, insuficiência pancreática exócrina, síndrome de obstrução intestinal distal, prolapso retal, pancreatite, hepatite crônica, desnutrição, então, principalmente nos bebezinhos, que é uma forma muito comum nos primeiros meses de vida, desnutrido e com edema, deficiência de vitaminas, azospermia nos homens e síndrome de perda de sal. Então, como eu falei, as respiratórias são as mais comuns, sendo que o principal sintoma é tosse. É um dos primeiros sintomas, tosse crônica e persistente. Então, quanta coisa provoca tosse? Então, a gente tem que saber fazer o diagnóstico diferencial. Mas naquelas crianças tossidoras eternas, que às vezes vocês atendem no pronto atendimento, ou no posto de saúde, na unidade básica, sempre a gente tem que pensar na fibrose como diagnóstico diferencial. 100% dos pacientes fibrocísticos vão evoluir com doença respiratória. Então, eles podem ter um pulmão normal nos primeiros meses de vida, mas à medida que o tempo vai passando, 100% deles terão um comprometimento pulmonar, que é o que mais frequentemente leva ao óbito. Outros sintomas que o paciente pode apresentar são tidos como complicações. Então, sangramentos nasais, escarro com sangue, entupimento de brônquio por conta daquele muco espesso, fazendo o pulmão fechado, que a gente chama de atelectasia,
pacientes tendo que evoluir até para transplante pulmonar, enfisema progressivo, fibrose pulmonar e alteração cardíaca por conta da alteração pulmonar, que recebe o nome de cor pulmonar. Esse muco viscoso, grudento dentro do pulmão, ele serve de alimento para algumas bactérias específicas do fibrocístico. Então, essas crianças, elas serão colonizadas por bactérias fatalmente. O nosso objetivo é tentar retardar essa colonização, porque a partir do momento que essas bactérias se instalam, elas colaboram para um maior dano pulmonar. Então, a partir do diagnóstico dessas bactérias, a gente tem que tratar de uma forma agressiva, intensiva, para que ela não se instale e fique colonizando esse pulmão. Então, esses pacientes, a gente faz controle de culturas de secreção a cada 2 meses. No primeiro ano de vida, todo mês, e depois do primeiro ano de vida, a cada 2, 3 meses, sempre vigilantes com relação a essas bactérias. Bom, as bactérias mais comuns são o Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Bucordera cepacia. E tem alguns outros nomes feios, que vêm depois, que são menos comuns, que eu acho que talvez não seja tão interessante. O mais importante para nós é a gente registrar esses agentes, porque esses agentes são os mais comuns e os que lesam o pulmão desses pacientes. A colonização por pseudomonas, ela é difícil de ser erradicada. Então, quando a gente recebe uma cultura de um paciente desses com pseudomonas, a gente tenta tratar esses pacientes de uma forma muito agressiva. Às vezes até internando, mesmo se o paciente estivesse sem sintoma nenhum, para fazer 2 semanas de antibiótico endovenoso mais inalatório. Porque o nosso objetivo é tentar acabar com ela. E isso é bastante difícil. Outras manifestações clínicas comuns, então, são as digestivas, secundária à insuficiência pancreática, que vai levar à desnutrição. Então, esses pacientes precisam receber reposição de enzimas pancreáticas para que eles se mantenham nutridos. Porque a hora que o paciente desnutre peso e estatura, o pulmão desnutre, todos os outros sistemas desnutrem junto e nada funciona mais adequadamente. Então, a nutrição para nós é extremamente importante. Nós somos altamente dependentes da nutricionista e do gastro, porque eles têm que ser mantidos com índices corporais normais. Diarreia crônica também é uma coisa bastante comum. Então, se vocês atendem aqueles pacientes magricelinhos com diarreia crônica, a fibrose cística entra com diagnóstico diferencial. Fezes em abundante quantidade, muitas vezes no dia, gordurosas, e por conta da presença dessa gordura, o odor dessas fezes fica pútrido. É um cheiro bastante característico. E essa perda, por conta dessas diarreia crônica, também contribui para a desnutrição. Bom, então aqui é um resumo das manifestações digestivas. Ilho meconial nos recém-nascidos. Ilho meconial é praticamente 100% de chance de ser fibrose. Então, nós que somos pediatras, quando a gente se depara com um nenê na UTI neonatal com obstrução intestinal por ilho meconial, na nossa cabeça a primeira coisa que vem é a fibrose cística. E dificilmente tem outra causa. A literatura refere a 95% de chance de ser fibrose cística. Atresia jejunal, perfuração intestinal, pseudocisto, icterícia prolongada, intussuscepção, tudo isso pode acontecer no paciente com fibrose. E outras manifestações, que eu já falei naquele primeiro slide: atraso puberal, geralmente relacionado com a desnutrição, azospermia no homem, baqueteamento digital, hernia inguinal, osteopatia hipertrófica, presença do suor salgado e vasculites. Essa presença do suor salgado, ela é bastante interessante, porque por conta disso é que se evoluiu para o teste diagnóstico, que é o padrão ouro, que é o teste do suor. Essas crianças têm uma quantidade de sódio e cloretos no suor bastante elevado.
Então, tem crianças que chegam a ficar branquinha a testa quando seca o suor, por precipitação de cristais de sal. Então, desde a Idade Média, eles descreviam fibrose cística como uma doença do suor salgado. Então, existiam muitas lendas na época da Idade Média, dizendo que aquelas crianças que fossem beijadas e fossem salgadas eram amaldiçoadas, iam morrer cedo na vida. Então, eram crianças com fibrose cística, e já há esses relatos na Europa desde a Idade Média. E a partir desse suor salgado, se evoluiu para o teste do suor. Então, o diagnóstico de fibrose cística, você tem que ter a suspeita clínica forte e o teste do suor, que, como eu já falei, é o padrão ouro para o diagnóstico. A triagem neonatal, ela é um teste de screening e ajuda a gente a fazer diagnóstico precoce. Análise de mutações genéticas e avaliação urogenital. Então, esse aqui é o teste do suor. O teste do suor, ele não é doloroso, não se fura a criança para coletar suor. Ocorre um estímulo por pilocarpina, pinga gotas de pilocarpina na pele da criança, coloca-se gases pesadas, há uma estimulação elétrica, uma corrente, ela é com 1 ampere programado, não dá choque nas crianças, então vocês podem ficar tranquilos em pedir. E depois essa gase vai ser pesada e processada. E a partir daqui vai ser dosado sódio e cloretos. Então esse é o objetivo do teste do suor, dosar sódio e cloretos. É o padrão ouro para o diagnóstico. Não se encapa a criança com cobertores, não se pede para a criança ficar correndo em volta da quadra. O estímulo é feito pela pilocarpina, fica 30 minutos com aquele estímulo, retira e é dosado. Então, esse paciente gasta mais ou menos 1 hora, 1h10 para fazer o exame. Mas é totalmente inócuo e padrão ouro para a patologia que a gente está investigando. A triagem neonatal, que eu acho que é uma coisa muito interessante para todo mundo que está aqui na palestra, ela, como eu falei, é um teste de screening. O que acontece no screening da fibrose? A gente tem uma taxa de falsos positivos bastante alta ainda, por conta do ponto de corte que a gente tem usado no Brasil. Isso gera um tanto de ansiedade na família, até que o diagnóstico seja completamente feito. Mas, ainda assim, justifica-se o teste por conta de você fazer diagnóstico precoce naqueles que são realmente doentes. Então, algumas famílias passam por esse estresse todo e, na verdade, a criança não tem fibrose, ele é um falso positivo. Isso porque o que é dosado no sangue, na gotinha, é uma enzima pancreática, que chama tripsina imunorreativa, IRT. E esse IRT, ele está um pouco elevado na maioria das crianças, inclusive nas saudáveis, não só na fibrose cística. Na fibrose cística, um pouco mais. E à medida que a criança nasce e vai se alimentando, essa enzima vai sendo depurada e esse índice vai normalizando, inclusive nos fibrocísticos. Então, quando é feito o teste do pezinho, a gente tem esse risco de dar o diagnóstico um RT alto e a criança não ter fibrose. A gente tem um excesso de falsos positivos ainda. Mas foi o melhor que se encontrou até então. E é o que é feito nos outros estados do Brasil. A gente aqui utiliza o mesmo método e o mesmo ponto de corte. Então, qual que é a normatização? Que eu acho que é muito importante para que todo mundo saiba. O primeiro teste do pezinho, a primeira coleta, o ideal para a fibrose cística é que seja feito nos primeiros 7 dias de vida. Mais do que isso, você já corre o risco desse IRT estar normalizando e esse teste do pezinho normalizar mesmo numa criança doente. Então, o ideal é fazer nesse período. Se esse primeiro teste do pezinho vier alterado, deve ser feita uma recoleta. E essa recoleta, ela só tem sentido, ela só é útil se ela for feita nos primeiros 30 dias de vida. Então, até 30 dias de nascido, faz a recoleta. Se essa recoleta vier normal, dentro desse tempo correto,
esse paciente é liberado esse laudo como um paciente saudável. Ele não tem fibrose. Se a recoleta foi feita no período certo, nesses primeiros 30 dias, e ela veio alterada, essa criança então é chamada e ela vai ser submetida a 2 testes do suor, que são os exames comprobatórios. Então, mais importante do que ficar colhendo, recolhendo, é a gente fazer as coisas no tempo certo. O pessoal da busca ativa do IPED ficava, às vezes, se descabelando quando a gente encontrava os exames, porque eram testes do pezinho que, às vezes, tinham sido feitos com 20 dias de vida. Testes do pezinho do interior, que a gente não conseguia entrar em contato com as cidades do interior. Uma outra coisa muito importante que eu queria pedir, se tiver coletadores na sala, a importância do preenchimento daquela fichinha, do nome correto, da identificação correta, do RG, com uma letra clara, legível, os telefones de contato, para que o pessoal da busca ativa também possa chamar esse paciente. Então, esse momento de preenchimento, ele não é meramente burocrático, ele é extremamente importante. Porque só quem está lá na busca ativa sabe da dificuldade da gente tentar achar esse pessoal. Porque às vezes os pacientes por si só já trocam muito de celular. E se o dado estiver incorreto, aí fica muito difícil da gente ajudar. Então, se a recoleta nos 30 dias for negativa, ele vai receber alta. Se for positiva, chama para teste do suor. Se não deu tempo de fazer recoleta nos 30 dias, nem adianta furar a pele dessa criança de novo. Vamos fazer teste do suor direto. Tá certo? Então, muitas vezes as pessoas pedem para a gente avaliar essas crianças porque vieram com o primeiro teste alterado e o segundo normal. Então, se o segundo estiver normal, no prazo correto, que é até 30 dias de nascido, vamos tratar essa criança normalmente. Pelo teste do pezinho não foi confirmado fibrose e vamos seguir essa criança. Se em algum momento da vida dela ela apresentar algum sinal ou sintoma fortemente sugestivo da doença, porque falsos negativos também podem ocorrer, num número menor, mas podem ocorrer, aí a gente faz teste do suor, tá certo? Mas não precisam ficarem alarmados se tudo for feito no tempo certo e estiver dentro dos pontos de corte. Uma outra forma de auxílio diagnóstico, na verdade, seria a pesquisa das mutações genéticas. Isso é bastante caro. Agora, para a nossa realidade, em alguns lugares está sendo factível, mas o diagnóstico em si não é feito exclusivamente pela busca de mutações, porque, como eu falei no começo, são mais de 1.400 mutações. E dessas 1.400 mutações, apenas 200 podem ser pesquisadas. O resto foi tudo pesquisa. Então, a gente pode ter crianças com teste genético normal, que a gente não conseguiu identificar a mutação, porque caiu numa dessas 1.000 que a gente não consegue pesquisar, mas ele ter fibrose cística. Então, sinal, sintoma, teste do suor, ainda são muito importantes. Vai ajudar nos casos em que a gente tiver pacientes com teste do suor não conclusivo. Tem algumas mutações que você faz teste do suor e vem lá, duvidoso, duvidoso, duvidoso. Você repete 3, 4 vezes, vem duvidoso. Aí a gente fica doido, porque às vezes o paciente ainda não tem sintomas, porque ele é pequeno. Então é um paciente aí que a gente não pode perder de vista mais. Tem que ficar de olho acompanhando ele até que a gente firme o diagnóstico. Existe algum teste para a gente ver se a função pancreática está funcionando normal? O pessoal da pediatria já está acostumado, dosagem de gordura. Detecção dessas enzimas também nas fezes, também é uma das formas de auxílio diagnóstico, principalmente elastase fecal e nitrogênio fecal. Só que ainda são exames de alto custo. Na nossa prática, ela ainda não está estabelecida. E o tratamento, que é a chave
de tudo. Então, por que a gente quer teste do pezinho? Para diagnosticar cedo. Por que eu quero diagnosticar cedo? Porque já tem vários estudos mostrando que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado aumentam a sobrevida e melhoram a qualidade de vida desses pacientes. É isso que a gente pode fazer por eles. Então, é melhorar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida. O objetivo do tratamento é bastante amplo. A gente tem que educar essa família, cuidar aquelas infecções que eu já falei, detecção precoce das infecções pulmonares, fisioterapia respiratória, correção da insuficiência do pâncreas, apoio nutricional, monitoramento da evolução dessa doença, cuidar das complicações, fazer o aconselhamento genético, apoiar psicologicamente essas famílias, ajudá-las a ter acesso à medicação, porque tem muitos medicamentos que são importados e as famílias não têm acesso, e informações sobre os avanços da doença. Então, é um paciente que exige uma equipe multiprofissional. Ele exige vários olhares sobre ele. Então, ele precisa do pediatra, do pneumo, do gastro, da nutricionista, do fisioterapeuta, do assistente social. Ele precisa que todo mundo esteja trabalhando em sintonia para que ele possa ser beneficiado com o tratamento. Então, não é um tratamento muito simples. E ele se utiliza de uma quantidade de medicamentos bastante alta, bastante grande, e demanda fisioterapias praticamente diárias. Então, é um paciente que precisa de apoio mesmo. Aqui no Mato Grosso do Sul, em 2009, começou-se uma discussão sobre a implantação de um programa de assistência para esses pacientes. Então, várias reuniões foram feitas no Ministério Público com a participação de pessoas de várias esferas governamentais e particulares, como o IPED, que é parceiro. Finalmente, em 2011, conseguiu ser publicado no Diário Oficial essa parceria e foi estabelecida uma rede compartilhada de assistência. Por que compartilhada? Porque aqui em Campo Grande a gente não tem nenhum hospital com suporte suficiente para ser tido como um centro de referência. Centro de referência, você entende que é um lugar onde todas as necessidades do paciente vão poder ser atendidas. Como aqui em Campo Grande não tem, o que foi proposto é essa rede compartilhada. Então, o que a gente tem? Um ambulatório de referência para fibrose cística que funciona no hospital universitário, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar. E a internação do paciente é descentralizada. Então, esse paciente será internado onde ele tiver vaga. Isso demanda uma interação entre os 3 grandes hospitais, HU, Regional e Santa Casa, para que a gente esteja sempre em contato, falando uma linguagem adequada, para que a gente possa atender esse paciente no momento que ele precisar de um pronto atendimento ou de uma hospitalização. Isso foi até onde a gente conseguiu evoluir dentro do nosso estado. E o estado comprou medicamentos importados. Esses medicamentos importados são disponibilizados no IPED para que esses pacientes com fibrose possam retirar. É feito um cadastro. Alguns medicamentos já eram distribuídos pelo Ministério da Saúde, lá na Casa da Saúde. E existia mais um pool de medicamentos que ainda não eram distribuídos pelo Ministério. Em alguns outros estados, eram todos programas estaduais. O ano passado, a gente teve um contato com pessoas do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fez uma meia-culpa, dizendo que eles estimularam muito o diagnóstico, mas não estavam conseguindo dar esse suporte de tratamento. E que isso estava sendo mudado, e começou a ser mudado a partir do meio de 2012 para cá. Então, eles esperavam que em 2013 eles conseguissem apoiar esse tratamento nos estados. Campo Grande foi incluído na fase 3 da triagem neonatal. Então, ele vai receber esse suporte do Ministério da Saúde, essa proposta que eles trouxeram, não só para Mato Grosso do Sul, mas vão levar para vários estados do Brasil. Porque o objetivo do Ministério é fazer com que isso aconteça no maior número possível de estados no Brasil. Então, eles fizeram um cronograma e vão tentar adequar isso. Então, por enquanto, o que a gente tem? Ambulatório de referência,
internações descentralizadas e essa parceria entre os 3 grandes hospitais. Bom, o antibiótico, esses pacientes precisam receber como parte do tratamento. Alguns antibióticos são importados, por isso essa demanda toda de medicamentos, toda essa ampla discussão. Alguns pacientes necessitam de antibióticos contínuos para o resto da vida, começou a não parar nunca mais, por conta da infecção bacteriana. E a gente sempre monitorando e tentando cuidar desse paciente, levando essa briga com as bactérias o máximo de tempo que for possível. Esses antibióticos, alguns são feitos por via inalatória, então muitas vezes vocês podem receber esses pacientes, às vezes na unidade básica, e a mãe fala assim, eu uso tobramicina no inalador. Aí todo mundo fala, nossa, antibiótico na inalação? Existe, é o que eles usam. Todo dia, todo dia. Então não se assustem, a carga de medicamento deles, ela é um pouco diferente da nossa rotina, ela é assustadora em quantidade, e às vezes um pouco assustadora também em agressividade, porque às vezes a gente usa antibióticos bastante potentes em crianças pequenas por um tempo muito prolongado. Então, como eu falei, os antibióticos por via inalatória. Anti-inflamatórios também, às vezes o paciente refere que vai estar tomando, é isso mesmo. Alguns pacientes necessitam. Broncodilatadores, eles também necessitam para dilatar o brônquio e facilitar a saída do muco. Medicamentos específicos para quebra de muco, como a Dornase Alfa, que é um medicamento de alto custo, que é distribuído pela Casa da Saúde, um dos primeiros que o Ministério da Saúde começou a distribuir. Ele é um medicamento bastante específico, que ajuda a melhorar a função pulmonar e está relacionado também com redução das crises desses pacientes. Ele quebra o muco e deixa o muco mais fácil de ser retirado. Então, normalmente esse paciente usa broncodilatador, como o próprio nome diz, dilata o brônquio, o mucolítico para quebrar o muco e a fisioterapia para poder botar esse muco para fora. Então, são coisas em cadeia. Também é feito nas nebulizações, tá? Isso aqui não é oral. Solução salina hipertônica, então normalmente o que a gente é acostumado, soro fisiológicos é 9% na nebulização. Eles usam soro a 7%, às vezes 2, 3 vezes no dia, dependendo da gravidade dos sintomas, que já ajuda também a quebrar o muco. E outros mucolíticos que ainda não estão disponíveis no Brasil. Manitol é utilizado como mucolítico também. A fisioterapia é essencial, é importantíssima para esses pacientes, porque a gente precisa manter esse pulmão desobstruído. Alguns pacientes, no estágio mais grave da doença, podem precisar de oxigenoterapia domiciliar. E aí a gente precisa das equipes de visitação domiciliares para ajudar esses pacientes. E alguns pacientes que fazem complicações pulmonares podem necessitar de cirurgia, ressecção de parte de pulmão e alguns pacientes transplante pulmonar. Aqui no Brasil, nas crianças, só é feito em Porto Alegre, na Santa Casa, e em adultos é feito em Porto Alegre e em São Paulo também. Suporte nutricional, como eu já falei, nós somos altamente dependentes da nutricionista. Psicoterapia para ajudar essas famílias. E a terapia gênica, como parte de tratamento, ainda está sendo estudada. Bom, é um assunto extenso. Eu espero que tenha sido proveitoso, apesar de algumas vezes ser um pouco maçante para quem não faz isso todos os dias. Nós agradecemos muito a doutora Valéria, que já está conosco há muitos anos, no IPED, depois do hospital, por conta desse termo de pactuação, né? Mas ela tem contribuído enormemente. E em nome da comissão organizadora, nós agradecemos a participação, inclusive ela escreveu um artigo que está publicado em nossa revista, aí na Triagem. E nós desejamos a ela um
bom parto, né? Apesar, mesmo assim, ela compareceu aqui, mostrando um teste de pezinho absolutamente normal. Inclusive, prometo para ela que nós vamos fazer o ampliado, né? Ela merece. E vamos passar então o certificado, doutora Valéria, muito obrigado, e passar também em nome da sua organizadora, como reconhecimento pela sua colaboração com o nosso centro. Muito obrigado.